Prezados fratres, prezadas sorores, é uma alegria para mim a oportunidade de me dirigir a todos vocês por ocasião deste período em que os Rosacruzes do mundo inteiro celebram a paz, através da prática da meditação pela paz. Quando isto é colocado para os fratres sorores, certamente que durante a cerimônia que os organismos desenvolvem, nós temos algumas reflexões. E é sobre essa pequena reflexão que eu gostaria que os fratres e as sorores, junto comigo, compartilhassem das suas próprias avaliações, autoanálises, no que eu vou dizer a respeito da paz. Mas para isso, eu gostaria de deixar o ambiente mais apropriado através dessa presença divina, através do fogo, que certamente nos inspirará para este momento tão auspicioso e tão especial. Vou também acender um incenso de rosa musgosa para simbolizar a elevação dos nossos pensamentos, de modo que ao evolar desta fumaça, nós possamos refletir num ambiente mais propício sobre os nossos pensamentos, palavras e ações a respeito desta grande ação que seria a paz mundial. Todos os membros recentes, afiliados ou até, sobretudo, os mais antigos, sabem que a nossa ordem é uma organização que divulga, que promulga, que defende uma cultura de paz. Isso vem desde o nosso reinício neste ciclo, em 1915. Então, o que eu queria hoje lembrar é que nesta cerimônia, se vocês escutarem com atenção, os oficiantes, mestres ou outros oficiais que estiverem conduzindo, eles vão dizer que o maior responsável, de forma até delicada, mas ainda é o ser humano. E isso significa que o ser humano é o desenvolvedor das ações que levam à paz ou das ações que conduzem à guerra. Nós sabemos que, infelizmente, muitas dessas ações têm desencadeado, ao longo da nossa história, inúmeras guerras. E aí vem a primeira provocação, fratres e sorores. O que leva o ser humano à violência, ao interesse de ter uma agressão, de ter uma atitude antipaz diante de outros seres humanos? Certamente que várias reflexões foram feitas ao longo dos tempos, mas eu considero o pensamento do frater Ralph Maxwell Lewis, nosso imperator emérito, como muito importante para esta tentativa de resposta. Nós sabemos, se formos para a filosofia, que quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra, segundo Jean-Jacques Rousseau, começou o problema da humanidade. Isso está na sua obra, Princípio da Desigualdade entre os Homens. Mas eu não queria falar filosofia pura neste momento, mas levantar as questões que, segundo o frater Ralph Lewis, levam o ser humano ao seu desespero. Eu considero as palavras do frater Ralph que 3 elementos concordantes, concordando com ele, fazem esse evento. Ele cita o poder, a fama e o dinheiro. Me parece um pouco claro, por óbvio, que essas questões elas se expandem de forma tal que as grandes atrocidades têm como raiz esses 3 elementos, que para nós, estudantes de misticismo, estudantes da filosofia Rosacruz, estão enraizados naquilo que os orientais dizem que é o grande inimigo, que é o ego.
Esta reflexão de hoje é justamente uma provocação, que é a minha segunda provocação, no sentido de uma autoavaliação, no sentido do Frater e da Soro, ver qual é o seu posicionamento diante de determinados eventos que acontecem na vida de todos nós. Nós somos beligerantes ou nós somos pacifistas? Nós vamos brigando de cara ou nós refletimos? Essa posição é uma posição importante, porque nós contribuímos ou para a guerra ou para a paz. Esse é o aspecto geral que eu queria fazer. O segundo, além do poder, é a questão da fama, que tem a sua raiz no ego e que talvez algumas pessoas poderosas intencionaram ser famosas. E essa combinação certamente desencadeou, não agora com mídias televisivas, mas ao longo da história, muitas das guerras que nós temos, pautadas, fundamentadas no ego. E por fim, aquele velho ditado, né, que o dinheiro é um bom servidor, mas é um mau rei. Alguma coisa que represente que ele deve servir a nós e não nós servirmos a ele. Então essa questão também, ramificada por várias características humanas, também levam a essa beligerância que é o ponto principal, fulcral da nossa reflexão. Eu gostaria que os fratres e sorores pensassem um pouco da sua postura diante desses três pilares causadores, segundo a nossa filosofia da guerra. Como que o frater ou a soro se posiciona diante das atitudes agressivas do outro? Faça uma reflexão, feche os olhos por alguns instantes, faça uma pergunta ao seu mestre interior e faça uma resposta preenchida de autocrítica, pela sua intuição, pela sua própria razão, e avalie como você tem contribuído para a paz. Esta é basicamente a minha mensagem nesta oportunidade, e eu gostaria que cada um tivesse consciência do seu peso, ainda que individual, para essa paz universal, para esta utopia que os Rosa Cruzes defendem tanto, de um mundo pleno de paz, de luz, de vida e de amor. Deixo aqui meu abraço fraterno e espero encontrá-los em outras ocasiões de nossas cerimônias, do nosso calendário memorial. Paz profunda a todos.